Pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga e nesse conjunto de blocos abordando a disciplina do Direito Processual ao Trabalho. Mais precisamente, nesse instante, abordando a temática da ação de querela nulitatis, ação anulatória de sentença. Falar de ação de nulidade de sentença, ação declaratória de nulidade de sentença, é tratar essencialmente sobre a temática da relativização da cura julgada. Em razão disso, embora eu entenda perfeitamente que em outros momentos do seu curso, outros professores irão abordar temáticas semelhantes a estas, entendo essencial passarmos, ainda que ligeiramente, por outras temáticas que versam igualmente acerca da relativização da cor julgada e os instrumentos que permitem tal relativização. Então, abordaremos nesse conjunto de blocos a temática da ação rescisória, dos chamados embargos rescisórios e também da ação anulatória de sentença, ação de querela nulitatis, que é a temática central desses nossos encontros. Antes de abordar cada instrumento especificamente de relativização da coisa julgada, vale lembrar que a coisa julgada é um direito fundamental cristalizado na Constituição, que, portanto, goza de proteção constitucional. Mais precisamente, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Entenda aqui o ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada como direitos, portanto, como fenômenos processuais ou fenômenos jurídicos, melhor dizendo, que estão inseridos no contexto e no conceito de segurança jurídica. Segurança jurídica que se extrai não só do inciso 36 do artigo 5º da Constituição, mas também do caput do próprio artigo 5º, que ao se referir à segurança, entende-se que segurança ali não é apenas segurança policial, segurança pública, mas igualmente segurança jurídica. Dito isto, é importante lembrar que os instrumentos para afastamento da coisa julgada podem ser indicados da seguinte forma: um instrumento típico e previsto expressamente no texto da Constituição, aliás, é o único instrumento previsto diretamente no texto da Constituição Federal, é exatamente a ação rescisória, como instrumento principal e acolhido pelo texto constitucional como hábil a permitir a rescisão, a desconstituição da coisa julgada material. Ademais disso, a doutrina, com base em interpretação legislativa, vamos ver mais adiante, também admite a chamada ação declaratória de nulidade ou ação de querela nulitatis insanabilis, ou seja, uma ação que busca também aqui, de alguma forma, relativizar a coisa julgada e atualmente se entende que ela está prevista no CPC de 2015. A par desses instrumentos típicos de relativização da coisa julgada, há também instrumentos atípicos. Esses instrumentos atípicos, de acordo com parte da doutrina, e essa classificação aqui eu destaco desde já, que não é a classificação unânime, mas apenas para fins didáticos, eu trouxe essa classificação para vocês, se divide em coisa julgada, relativização da coisa julgada inconstitucional, por meio do instituto do chamado embargos rescisórios, que atualmente está previsto também no CPC, lá no seu artigo 525, e também está previsto, de certa forma, na CLT, e também a possibilidade, de acordo com parte da doutrina, de afastamento da coisa julgada, de relativização da coisa julgada, quando houver uma coisa julgada injusta, inconstitucional. De acordo com parte da doutrina, inclusive o professor Humberto Teodoro Júnior, seria possível relativizar a coisa julgada de forma atípica, sempre que a coisa julgada ela estivesse manifestamente contrária ao ideal de justiça. Logo, seria uma coisa julgada. A coisa julgada aqui seria relativizada não pelo fato da decisão conter algum vício, mas pelo fato de ser manifestamente injusta. Essa
corrente que defende a relativização atípica da coisa julgada. Em face de uma decisão manifestamente injusta, ela encontra resistência na doutrina e na jurisprudência majoritárias, uma vez que se entende majoritariamente que ela pode violar aqui o valor da segurança jurídica e seria sempre possível a alegação por quaisquer das partes que a decisão é manifestamente injusta, fazendo com que houvesse aqui inúmeras demandas questionando essa coisa julgada material, e isso poderia, de alguma forma, alimentar a litigiosidade nas relações sociais, fazendo com que o indivíduo que perdesse a demanda por último sempre pudesse propor uma nova ação, questionando a justiça da decisão anterior, fazendo aqui com que houvesse uma perpetuação desse conflito. Tratando inicialmente, ainda que de forma bastante sintética, sobre o primeiro instrumento de relativização da cura julgada, e o instrumento que, conforme nós vimos, tem previsão constitucional, tem fundamento constitucional. Falo aqui da chamada ação rescisória. E o que é uma ação rescisória? Qual é a natureza jurídica da ação rescisória? Como o próprio nome indica, a ação rescisória é uma ação, portanto, inaugura uma relação jurídica processual nova, em que se busca desconstituir a coisa julgada anterior. Normalmente, a coisa julgada material anterior. Por que eu falo normalmente a coisa julgada material? Porque nós vamos ver que em algumas hipóteses são admitidas a propositura de ação rescisória, mesmo em face de coisa julgada meramente formal. Vamos ver o artigo do dispositivo do CPC que versa acerca dessa temática. Mas, a princípio, tenha em mente que a ação rescisória ela é idealizada principalmente para rescindir a coisa julgada material, ou seja, decisão judicial de mérito. E, nesse sentido, inaugura uma nova relação jurídica processual, é autuada em autos apartados, portanto, não faz parte da demanda originária anterior, e, em razão disso, é importante você ter isso em mente, que a ação rescisória não tem natureza jurídica de recurso. O recurso é um instrumento previsto em lei, em que a parte impugna uma decisão judicial dentro da mesma relação jurídica processual. A parte pede a declaração de nulidade, a reforma, o esclarecimento de decisão prolatada anteriormente no curso da mesma demanda. Por isso que se diz que o recurso renova o curso da demanda no mesmo processo. Já a ação rescisória, não. São outros autos, uma nova relação jurídica processual, que inclusive para se aperfeiçoar exige que haja uma citação. Nesse sentido, indica a base normativa da ação rescisória, que está prevista sucintamente, pessoal, em apenas um artigo da CLT, que é o artigo 836 da CLT, que é aquele dispositivo que diz que é vedado ao juiz do trabalho analisar questões já decididas, com exceção da ação rescisória, ou seja, com exceção da possibilidade de se propor uma ação rescisória. Em razão aqui do texto bastante lacônico do direito processual ao trabalho, são aplicáveis ao ramo processual laboral os dispositivos do CPC de 2015 que sejam compatíveis com a dinâmica do direito e processo do trabalho. E o CPC de 2015 traz diversas disposições acerca desse instituto, acerca da ação rescisória. Ademais disso, há normas infralegais, atos normativos do Tribunal Superior do Trabalho que versam sobre o tema, destacando-se aqui, é importante que você dê uma lida, a Instrução Normativa 31 de 2017, ou melhor, de 2007, do Tribunal Superior do Trabalho. E quais são as decisões que são rescindíveis? Ou seja,
que se encontram submetidas à rescisão. Essas decisões encontram-se no tão importante dispositivo artigo 966 do CPC de 2015. E esse dispositivo, prezados, é tão importante para uma fase dissertativa, para uma fase de sentença, para eventual exame oral, mas também ele tem uma incidência muito grande nos concursos públicos. Normalmente, quando se cai no direito processual ao trabalho o tema da ação rescisória, nos concursos públicos, para a magistratura, para o Ministério Público, para a área trabalhista em geral, o maior dispositivo de cobrança é exatamente, os dispositivos mais cobrados são o artigo 836 da CLT, já indicado anteriormente, que a gente vai trabalhar também o conteúdo e os seus detalhes, e também esse dispositivo, o 966 do CPC, que diz o seguinte: a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Então, o CAPT aqui traz, desde já, o seguinte parâmetro, a seguinte exigência: para haver rescisão, para caber ação rescisória, a decisão tem que ser uma decisão de mérito. E, ademais disso, tem que estar transitada em julgado. Ou seja, se não houver o trânsito em julgado, é porque ainda cabe algum recurso, pode caber alguma impugnação. Se cabe algum tipo de impugnação, não há o trânsito em julgado, e não havendo trânsito em julgado, não é cabível a ação rescisória. Diz o inciso 1, se verificar que foi proferida por algum tipo de crime praticado pelo magistrado. Como assim crimes praticados pelo magistrado? Me refiro a crimes praticados pelo magistrado no curso do processo e que possam ter influenciado na decisão. Ou seja, prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Ou também em relação à questão agora do juízo, se o juízo for absolutamente incompetente ou se ele tiver algum tipo de impedimento para julgar aquela demanda. Perceba que não há referência à suspeição, mas há impedimento. Ou o juiz absolutamente incompetente, em razão da matéria, em razão da pessoa, a incompetência também funcional. A incompetência aqui não pode ser relativa, tem que ser absoluta. Também é cabível a ação rescisória se a decisão decorrer, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Aqui, quando há algum vício de consentimento, dolo, coação, quando há um conluio entre as partes que se unem e utilizam o processo para obter algo proibido, para atingir uma finalidade proibida por lei. Imagine uma simulação em que a parte autora propõe de forma simulada uma ação em face da parte ré, em combinação com esta, apenas para que a parte ré celebre um acordo e transfira seus bens para a parte autora, fazendo com que os credores verdadeiros da parte ré aqui sejam prejudicados. Nesse caso, há uma fraude, há uma colusão aqui, e é possível a colusão para fraudar a lei, e é possível aqui a propositura de uma ação rescisória. Também é possível a ação rescisória quando a coadjugada ofender uma coadjugada anterior, quando violar manifestamente norma jurídica, e perceba que não há referência mais apenas à lei, mas sim à norma jurídica. Também é possível a ação rescisória quando a coadjugada anterior foi formada com base em uma prova falsa. Falsidade é esta em relação a esta prova, que pode ser comprovada não apenas no juízo criminal, quando há uma sentença penal reconhecendo um crime de falsidade de prova documental, um crime de falso nesse caso, mas também quando se comprova, e por alguma falsidade de modo geral, falsidade de produção de prova, não apenas documental, mas também quando se prova no próprio curso da ação rescisória que essa prova foi produzida de forma falsa. Essa prova não é uma prova verdadeira. Também cabe a ação rescisória quando o autor obtiver
posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Também cabe ação rescisória quando a decisão fundar em erro de fato, verificável do exame dos autos, ou seja, quando o juiz considera existente um fato inexistente, ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, conforme consta, inclusive, no próprio artigo 966 do CPC de 2015. E assim vamos encerrando este bloco. Retomo no bloco anterior a partir da análise da súmula 403 do TST. Estude, batalhe, lute. Você conseguirá a sua aprovação com certeza. Conte com o curso 6, conte com Fabiano Veiga. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga e nesse conjunto de blocos abordando o direito processual ao trabalho, mais precisamente sobre a temática relativa aos instrumentos de desconstituição ou de afastamento da cura julgada. Finalizamos o bloco anterior analisando as hipóteses em que a jurisprudência, ou melhor, em que a norma, a lei, o artigo 966 do CPC, indica que são passíveis de rescisão do julgado, propondo uma ação rescisória. Entre tais hipóteses, existe a possibilidade de propor uma ação rescisória quando houver dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. O TST, tratando desse tema, analisou, ou melhor, editou, a súmula 403, no seguinte sentido: o fato da parte silenciar em relação a fatos que lhe desfavorecem, por si só, não configura dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, pois não significa que tenha agido de forma ardilosa. Por outro lado, essa mesma súmula 403 indica que se a decisão for homologatória de acordo, não há parte vencedora nem parte vencida. E, em razão disso, não seria possível propor uma ação rescisória sob o fundamento de que houve aqui dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, já que, segundo o TST, para caber esse tipo de ação rescisória, é essencial que o juízo tenha se pronunciado acerca dos fatos e tenha resolvido os fatos, e não meramente homologado a composição realizada pelas partes. Avançando, chegamos agora para tratar das hipóteses em que uma decisão terminativa está submetida à rescisão, ou seja, à propositura de uma ação rescisória. Nós vimos que, de acordo com o caput do artigo 966 do CPC, apenas as decisões de mérito transitada em julgado é que são passíveis de rescisão, ou seja, que admitem a propositura de uma ação rescisória. Entretanto, esta é a regra, o que não significa dizer que não haja exceções. E o próprio artigo 966, no seu parágrafo 2º, atendendo inclusive aqui uma crítica doutrinária ao CPC anterior, ao CPC de 73, passou a admitir, em algumas hipóteses, a propositura de uma ação rescisória, ainda que a sentença seja meramente terminativa. O que é mesmo uma sentença terminativa, uma decisão terminativa? É aquela que se encontra no artigo 485 do CPC, ou seja, aquela em que não há o exame do mérito. Isso aqui cai muito em prova. A decisão, mesmo terminativa, vai estar sujeita a uma ação rescisória em duas hipóteses, segundo o parágrafo 2º desse dispositivo. Quando ela impedir a propositura de uma nova demanda, ou quando essa decisão, mesmo sendo decisão terminativa, mesmo não analisando o mérito, impedir a admissibilidade de um recurso
Como assim, Fabiano? Me dê um exemplo de cada situação aqui. Uma decisão terminativa que impede a propositura de uma nova demanda ou uma decisão também terminativa que impede o conhecimento de um recurso. Pense na seguinte hipótese inicialmente enquanto a esta primeira hipótese aqui, uma decisão terminativa que impede a propositura de uma nova demanda. Imagine que você tenha proposto uma ação e esta ação foi extinta sem resolução do mérito sob o fundamento de que havia coisa julgada anterior. Você propõe uma ação e o juiz, acolhendo inclusive ou de ofício uma preliminar suscitada pela parte contrária, extingue essa demanda sem resolução do mérito sobre o fundamento de que há coisa julgada anterior. Perceba que a existência de uma coisa julgada anterior obsta que você propõe uma nova ação. Só que nesta hipótese, você entende que essa coisa julgada, que essa decisão que acolheu a preliminar de coisa julgada está equivocada, pois, ilustrativamente, não estão presentes os mesmos elementos da ação. Não há identidade de partes, ou de causa e pedir, ou de pedido. Nesta hipótese, admite-se uma ação rescisória em face dessa sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada, mesmo em se tratando de uma decisão de natureza terminativa, ou seja, uma decisão que não examina o mérito. E por quê? Porque nesta hipótese não teria outra possibilidade para a parte que não rescindir essa sentença extintiva sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de uma nova demanda. Perceba aqui que o acolhimento da preliminar da coisa julgada equivale e tem o efeito de uma perenidade e a permanência semelhante a uma sentença que resolve o mérito. Daí porque o legislador, acolhendo a crítica doutrinária que já defendia a propositura de ação rescisória em tal hipótese, passou a prever expressamente, no artigo 966, parágrafo 2º, esta possibilidade. E de acordo com tal dispositivo, também é possível propor uma ação rescisória, mesmo que a sentença, mesmo que a decisão não seja de mérito, quando esta decisão impede a admissibilidade de um recurso. Imagine o seguinte: foi prolatada uma decisão, uma sentença, pelo juiz do trabalho, que julgou ilustrativamente procedente os pedidos postulados pela parte autora. A parte ré propôs, ou melhor, interpôs, recurso ordinário em face dessa sentença. Sentença esta que, a princípio, não contém qualquer vício, mas ela contém equívocos, que são passíveis de correção mediante recurso ordinário. Ilustrativamente, o juiz apreciou mal as provas, ou simplesmente não considerou, não aplicou corretamente o direito ao caso concreto. Enfim, a questão aqui é equívoco e não vício, não é uma questão de nulidade. A sentença, sob o aspecto formal, é perfeitamente válida. Diante disso, como indicado, a parte ré interpôs um recurso ordinário e interpôs no prazo correto, mas por algum equívoco, o TRT, ao examinar os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso, entendeu que o prazo já havia sido ultrapassado, o prazo recursal, e declarou a intempestividade do apelo do recurso. E essa decisão da Corte Regional, ela transita em julgado. Ora, neste caso, a parte autora, ou melhor, a parte ré, diante dessa situação, se transitou em julgado, esta decisão que não conheceu o recurso, ela não poderia discutir, não poderia propor uma ação rescisória em face da sentença. Por que não em face da sentença, Fabiano, já que a sentença é a decisão de mérito que transitou em julgado? Não poderia propor em face da sentença? Tendo em vista que, em relação à sentença, não há alegação de qualquer vício, mas sim em face da decisão
que não admitiu o recurso correspondente. É a decisão da Corte Regional, a decisão do TRT, decisão do segundo grau, que contém um vício aqui, por violar uma regra de direito processual. E nesse caso, a legislação, também atendendo um clamor da doutrina, passou a prever tal possibilidade de ação rescisória. Um outro ponto relevante aqui no que diz respeito à ação rescisória ainda, se refere à discussão sobre o cabimento ou não de ação rescisória quando a sentença é meramente homologatória de acordo. E tenha muito cuidado aqui. A doutrinadora Teresa Arruda Alvim, por exemplo, ela defende que após o CPC de 2015 e a redação que se encontra aqui no artigo 966, parágrafo 4º, sempre que a sentença, sempre que a decisão for meramente homologatória de um acordo, não cabe mais ação rescisória, mas sim uma ação anulatória, mas apenas uma ação anulatória. Entretanto, no âmbito da Justiça do Trabalho, o TST mantém-se fiel ao que consta na sua súmula 259, que, interpretando o artigo 831 da CLT, entende que, independentemente da sentença julgar o mérito, analisar o mérito, ser uma sentença de mérito pura, ou seja, aquela em que o juiz efetivamente julga a questão, mas também na hipótese de uma sentença ser meramente homologatória de acordo, em qualquer hipótese, transitando em julgado a decisão, ela só pode ser desconstituída, a princípio, mediante ação rescisória. E é isto que consta aqui na súmula 259 do TST. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. O TST, portanto, afasta a possibilidade de se discutir esse tema mediante uma ação anulatória. Vamos ver que, entretanto, esse tema vai ceder. Aqui ela vai ter uma exceção quando se referir a uma ação anulatória por uma questão relativa a um vício de citação. A ação rescisória, apenas para finalizar e arrematar esse tema, ela é de competência exclusiva, é uma ação de competência exclusiva de tribunal, e o tribunal competente para apreciar a ação rescisória vai depender exatamente do tribunal em que houve o julgamento do mérito daquela demanda. Se se tratar de uma sentença de primeiro grau ou de uma decisão meritória do TRT, é o TRT que vai ter competência originária para julgar a ação rescisória. O TST também poderá ter competência para julgar a ação rescisória em relação a seus julgados originários ou quando tiver proferido decisão de mérito em sede recursal. E nesse caso aqui, é recomendável que você faça o estudo muito importante para a prova objetiva das hipóteses que se encontram na súmula 192 do TST. E elas vão indicar exatamente quando é que é o TST que vai julgar ordinariamente a ação rescisória e quando é que o TRT vai julgar ordinariamente uma ação rescisória. O prazo para juizamento da ação rescisória é o prazo de 2 anos. Esse prazo tem natureza decadencial. E o termo inicial desse prazo de 2 anos, vai ocorrer com o trânsito em julgado da sentença, da decisão. E aqui cabe fazer referência a uma certa divergência que há entre o TST e o STJ, já que o STJ, mesmo após o CPC de 2015, não tem admitido a chamada coisa julgada progressiva, tem se mantido fiel ao entendimento constante da sua súmula 401, segundo o qual o prazo para ação rescisória apenas tem início após a última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não, inclusive de acordo com o que está aqui, a princípio, de acordo com a literalidade do artigo 975
do CPC 2015. Entretanto, a doutrina tem defendido, e esse é o entendimento do TST, que há a possibilidade de se reconhecer a chamada coisa julgada progressiva, de modo que, inclusive, como está estabelecido na súmula 100 do TST, havendo um recurso parcial em face da sentença, a coisa julgada vai se formar em tribunais em momentos distintos, começando o prazo para ajuizar a ação rescisória em relação a cada capítulo de sentença em momentos distintos. Nesse sentido, a súmula 100 do TST diz exatamente que, havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso principal. Embora o prazo para ajuizamento da ação rescisória seja um prazo decadencial, atualmente o artigo 975 do CPC prevê a sua prorrogação em diversas hipóteses, quando houver férias forense, quando não houver expediente, quando coincidir com dia de feriado, enfim, embora seja um prazo decadencial, a lei atualmente prevê expressamente esta prorrogação. Esse prazo de 2 anos para ajuizamento da ação rescisória, ele só será contado se tratar de ação rescisória calcada na descoberta de um documento novo, a partir do instante em que a parte tem conhecimento desse documento novo. Mas ainda assim, há um prazo máximo de 5 anos após o trânsito em julgado. Ou seja, esse documento novo, ele só pode ser admitido para fundamentar uma ação rescisória se a descoberta desse documento ocorrer no prazo máximo de 5 anos após o trânsito em julgado. Se o fundamento da ação rescisória for simulação ou colusão das partes a fim de fraudar a lei, o prazo para o terceiro prejudicado por essa ação, por a sentença, ou para o Ministério Público, apenas vai ter início a partir do momento em que eles têm ciência da simulação ou da colusão. E assim, finalizamos nesse bloco essa temática. Estude, batalhe, lute. A sua aprovação com certeza chegará. Vamos juntos. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga e nesse conjunto de blocos abordando o direito processual ao trabalho. Nesse momento, mais precisamente, finalizando o tema da ação rescisória. Apenas para destacar que os requisitos da petição inicial na ação rescisória, eles devem ser observados, tal como se observa nas demandas em geral, já que o artigo 968 do CPC faz referência ao artigo 319 do CPC, que indica os requisitos essenciais da petição inicial na ação rescisória. A parte deve acumular o pedido de rescisão de julgado, se for o caso de novo julgamento, e deve comprovar também o depósito prévio para ajuizamento da ação rescisória, que poderá ser revertido para a parte contrária em caso de improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória. Atenção, esse montante, esse depósito prévio aqui, que no processo civil é de 5%, no processo trabalho é de 20% do valor da causa, conforme artigo 836 da CLT. E por fim, lembrar que o jus postulandi não é admitido para ação rescisória, já que é uma ação técnica, uma ação bastante complexa. O TST, por meio da súmula 425, indica que o jus postulandi, ou seja, o direito da parte postular diretamente, não abrange a ação rescisória, afastando aqui, portanto, o que está previsto no artigo 791 da CLT. Avançando para outro instrumento de revisão da coisa julgada, cabe lembrar aqui dos chamados embargos rescisórios. Os embargos rescisórios que são apresentados aqui pela parte executada, uma forma de defesa do executado na fase de execução. Portanto,
a fim de alegar a inexigibilidade da obrigação constante do título executivo judicial. Essa inexigibilidade, conforme consta aqui no artigo 884 da CLT, fundamenta-se no fato do título executivo judicial estar baseado em lei ou norma, enfim, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou com base também dessa lei ou dessa norma incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, acerca dessa temática, é essencial que haja aqui uma combinação de dispositivos, o artigo 884 da CLT, que trata de forma lacônica essa temática e, portanto, impõe a aplicação subsidiária do que está previsto no artigo 525 do CPC, que traz o seguinte regramento. Parágrafo 12. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, que é exatamente a alegação do executado de inexigibilidade do título, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, as duas formas de controle. Parágrafo 13. No caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica, trazendo aqui a noção dos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade, a fim de homenagear a segurança jurídica. Parágrafos 14 e 15, muito cobrados nas provas objetivas. Atenção! No caso, parágrafo 14, a decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ou seja, da decisão que se está executando. Parágrafo 15. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, perceba aqui que no caso da decisão do Supremo ser posterior ao transjulgado da decisão exequenda, não vai caber a alegação de inexigibilidade do título, mas sim a alegação de propositura de uma ação rescisória. E aqui eu trago, na sequência, a sistematização desses dispositivos para que nós possamos compreender profundamente quais são verdadeiramente as suas implicações. Olha, para se admitir a apresentação de embargos rescisórios, é essencial que a decisão esteja fundamentada em uma norma declarada inconstitucional pelo Supremo, e essa inconstitucionalidade pode ter ocorrido em controle concentrado ou em controle difuso de constitucionalidade. Por outro lado, também cabem embargos rescisórios, caso a decisão tenha se fundamentado também em uma aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição, também pelo Supremo Tribunal Federal, seja em sede de controle concentrado, seja em sede de controle difuso de constitucionalidade. E mais, esse ponto aqui talvez seja o mais importante. A decisão do Supremo deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se a decisão do STF for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, não cabem embargos rescisórios, mas sim ação rescisória. Pense o seguinte, e sistematizando essa questão. Imagine que houve o trânsito em julgado de uma sentença trabalhista transitor em julgado. E ela aplicou, aqui TJ no sentido de trânsito em julgado, ela aplicou
uma lei já considerada inconstitucional pelo STF, aqui atrás. Se a decisão do STF é anterior à sentença, nesse caso vai caber alegação de embargos rescisórios. O executado, quando for citado, quando houver a tentativa de cumprimento dessa sentença, que é a sentença exequenda, ele poderá dizer o seguinte em sede de execução: o título é inexigível, pois foi fundamentado em uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Agora, imagine que haja o transjugado da sentença e o magistrado aplicou uma lei que a princípio era constitucional e posteriormente houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade da norma ou a incompatibilidade de uma interpretação com a norma ou uma aplicação tida como incompatível com a Constituição dessa norma. Nesse caso, não vai caber embargos rescisórios. O que será cabível será uma ação rescisória. E segundo a lei, essa ação rescisória ela vai ter o prazo iniciado não a partir do trânsito julgado dessa sentença, mas sim a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Só que essa questão é bastante polêmica e aqui ela merece ainda um aprofundamento, pessoal. A divergência aqui, por exemplo, se tratar de um controle de constitucionalidade não concentrado, mas difuso pelo Supremo Tribunal Federal, se seria necessário que o Senado Federal editasse ou não uma resolução, requisito exigido pelo artigo 52 da Constituição Federal. Aqui discute-se aquele tema da objetivação do recurso extraordinário, em que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade, ou melhor, em casos concretos de constitucionalidade, verifica se aquela norma é ou não compatível com o texto constitucional e se, em que medida, se o Supremo Tribunal Federal, em um caso concreto, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma, seria exigível ou não, a fim de que essa decisão tenha efeito erga omnes, ou seja, para todos, a edição pelo Senado Federal de uma resolução suspendendo aquela norma. Nelson Neri e Cássio Scarpinola Bueno, eles defendem a necessidade dessa resolução, ou seja, que só vai ter efeito erga omnes, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, caso o Senado edite esta resolução. Fred Dier, por outro lado, entende que é desnecessário que, uma vez o Supremo decidindo, seja de forma abstrata, seja no caso concreto, a inconstitucionalidade de uma norma, essa decisão já tem aplicabilidade imediata para todos, desde que, no caso concreto, o Supremo reconheça aqui o tema como repercussão geral, em sede de repercussão geral, e estenda os efeitos dessa decisão erga omnes. Por outro lado, também a divergência doutrinária quanto ao prazo, quanto ao termo inicial para ajuizamento da ação rescisória nesse caso. Nós vimos que, de acordo com a legislação, que se a decisão do Supremo for posterior ao trânsito em julgado, a legislação prevê que o prazo para a ação rescisória vai ter início não do trânsito em julgado da sentença proferida no processo individual, aqui em sede da reclamação trabalhista, mas sim a partir do momento do trânsito em julgado da decisão do Supremo, hipótese em que caberá ação rescisória e não embargos rescisórios. Nesse sentido aqui, Nelson Neri e Cássio Scarpinola Bueno defendem a necessidade de que a decisão do STF ocorra ainda no prazo da ação rescisória. Pois, se não, de acordo com o que nós vimos aqui, imagine que a sentença transitou em julgado em 2010, aplicando uma lei até então constitucional. O Supremo Tribunal Federal, em 2050, entendeu que a norma era inconstitucional. Será que é a partir de 2050 que vai ocorrer
vai passar a correr o prazo para ajuizar uma ação rescisória, alegando aqui que essa decisão foi pautada em uma norma declarada inconstitucional? Esses doutrinadores entendem que essa interpretação violaria a Constituição, pois violaria o princípio da segurança jurídica constante no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. E aqui trago apenas para ilustrar decisões do TST abordando essa temática da cora julgada inconstitucional, dos embargos rescisórios, alegações de inexigibilidade do título. E atenção, o TST tem entendido que essa temática relativa à inexigibilidade do título executivo judicial envolve matéria infraconstitucional, ou seja, envolve a aplicação do artigo 525 do CPC. E nesse sentido, por envolver a aplicação do artigo 525 do CPC, em sede de execução, não seria possível o TST examinar essas questões, pois nós sabemos que o recurso de revista em sede de execução só é cabível essencialmente quando houver violação à Constituição Federal. E nesse sentido, entende o TST aqui que não é o caso de conhecer o recurso de revista e não tem admitido, portanto, análise em relação às decisões das cortes regionais que tratam acerca do tema. Por outro lado, também tratando de embargos rescisórios. E nesse caso aqui, embargos rescisórios pautados na discussão dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu aqui, nesse caso concreto, a possibilidade de terceirização em atividade meio em atividade fim. E se discute se seria possível ao executado que foi condenado na sentença prolatada na Justiça do Trabalho, que considerou que, como a terceirização era ilícita, reconheceu o vínculo de emprego com o tomador de serviços, se seria possível esse tomador de serviços, agora, posteriormente à decisão proferida pelo Supremo, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 324 e no recurso extraordinário 958.252, alegar agora a inexigibilidade do título, falando o seguinte: olha, o Supremo reconheceu que a terceirização pode se dar em qualquer ramo das atividades. Logo, essa decisão da Justiça do Trabalho, que reconheceu o vínculo diretamente de emprego comigo, ela viola essa decisão do Supremo. Logo, o título aqui seria inexigível. Entretanto, o TST tem entendido que, nesse caso aqui, como o próprio Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da sua decisão e salvaguardou decisões anteriores, no sentido de que as decisões anteriores à publicação dessa tese de repercussão geral, admitindo a terceirização em qualquer atividade, que essas decisões seriam válidas e não sofreriam qualquer consequência, o TST tem entendido que não é possível alegar a inexigibilidade do título executivo nessa situação. E aqui é muito importante que você tenha contato com essa jurisprudência. Por fim, apenas para arrematar, chegando aqui ao tema da ação anulatória de nulidade de sentença, a ação anulatória de sentença, a chamada querela nullitatis, é uma sentença, é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada material sobre o fundamento de que houve um vício de citação. Citação no processo de trabalho esta, que é bastante informal, sequer é pessoal, bastando que seja entregue no domicílio, no endereço da parte reclamada, o documento citatório, notificatório, conforme artigo 4841 da CLT e súmula 16 do TST, e em razão até mesmo dessa informalidade da citação no processo de trabalho, é muito comum alegar vício de citação pela irregularidade ou inexistência de citação, e esse vício de citação é um vício, anote aí, transrescisório, admite a alegação até mesmo após a ultrapassagem do prazo para ajuizamento de uma ação rescisória. Nesse sentido, é cabível a ação anulatória, e essa ação anulatória
é de competência do mesmo juízo em que se praticou o ato viciado, o ato nulo, conforme súmula, ou melhor, OJ 129 da SDI1, SDI2 do TST. Nesse caso, a parte ré, ainda que na fase de execução, ela apresenta uma petição alegando que houve um vício, uma nulidade de citação, e o juízo, nesse caso aqui, ele faz com que seja reconhecida a ineficácia de todos os atos processuais, a nulidade de todos os atos processuais, retornando o processo para o estágio anterior e promovendo aqui uma nova citação, reconhecendo e deferindo para o réu um prazo para apresentar a contestação. Acerca desse tema, ainda cabe lembrar que o TST, até pouco tempo atrás, entendia que não era cabível ação anulatória de sentença, ação de querela nullitatis no processo de trabalho, defendendo que só era possível apresentar ação rescisória, que só seria possível ação rescisória. Perceba aqui, julgada de 2015 nesse sentido. Entretanto, houve uma evolução da jurisprudência e atualmente o TST entende que o vício de citação, o vício que permite ajuizamento, que o vício pautado em uma alegação de nulidade de citação ou inexistência de citação pode ser apresentado tanto mediante uma ação rescisória quanto uma ação anulatória, sendo esta a atual jurisprudência do TST. E assim, vamos encerrando mais esse bloco, pedindo desde logo escusas por ter ultrapassado o tempo, mas apenas foi uma forma de compatibilizar e melhor dividir essa temática, evitando que fosse gravado um bloco com um tempo inferior ao efetivamente pretendido. Eram essas considerações, bons estudos, conte com o curso 6, conte com Fabiano Veiga, vamos que vamos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga e nesse bloco, tratando de questões cobradas em concursos anteriores, sobre o tema da ação anulatória de sentença e temas correlatos, ou seja, que digam respeito a instrumentos de relativização da coisa julgada. E sem dúvida, o tema mais cobrado aqui, que tangencia a ação anulatória de sentença, é o tema da ação rescisória, que está contida em boa parte das questões que nós vamos verificar. A primeira questão cobrada no concurso do Ministério Público, no ano de 2017, pede ser assinalada a alternativa incorreta. Letra A. O TST, em jurisprudência sumulada, restringiu o jus postulante às varas do trabalho e aos tribunais regionais de trabalho, não alcançando, por exemplo, a ação rescisória e os recursos de competência do TST. Alternativa perfeitamente correta, súmula 426 do TST. O jus postulante não se aplica à ação rescisória, não se aplica à ação cautelar, ao mandado de segurança e aos recursos interpostos perante o TST, entre eles o recurso de revista. A letra B diz que a procuração apud acta significa a possibilidade de se constituir procurador com poderes para o foro em geral, por intermédio de registro em ato de audiência, por requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada. Alternativa perfeitamente correta, de acordo com o que está previsto, inclusive, no artigo 791, parágrafo 3º da CLT. A letra C diz que a intervenção ius iudicis significa o chamamento pela jurisdição dos litisconsortes, necessários para integrar a NID. Tal modalidade de intervenção ainda não foi apreciada pela jurisprudência do TST. Essa alternativa aqui é sem dúvida a alternativa incorreta, pois esse tipo de intervenção decorre exatamente daquele questionamento em que medida pode o magistrado determinar que a parte autora indique para o polo passivo um litisconsórcio necessário.
de forma que a aperfeiçoar a prestação jurisdicional e evitar discussões posteriores acerca da eficácia da conjugada em relação a terceiros. A letra D diz que o TST, em jurisprudência simulada, já deixou assentado que a União, Estados, municípios e Distrito Federal, autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo ativo e passivamente por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação. É essencial que o signatário, ao menos, se declare exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na OAB. Alternativa perfeitamente correta, em consonância com a súmula 436 do TST, que vai exatamente nesse sentido. A ideia é que, sendo o procurador alguém investido em um mandato, aqui um mandato legal que decorre de lei, seria desnecessário que juntasse um instrumento de procuração, um instrumento contratual, já que a representação da entidade pública é feita pelo procurador, ou melhor, a apresentação da entidade pública pelo procurador se dá mediante determinação legal e não contratual. Alternativa, portanto, letra C. A questão 2, cobrada no concurso nacional da magistratura no ano de 2017, tem o seguinte enunciado: em consonância com as regras da CLT e as súmulas e orientações jurisprudenciais do TST sobre ação rescisória no processo de trabalho, é correto afirmar, letra A, a capacidade postulatória das partes para propor ação rescisória na Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado. Alternativa equivocada, pois vimos que a súmula 426 do TST afasta tal possibilidade, afasta a possibilidade do exercício do jus postulandi no processo de trabalho, sob o aspecto de algumas demandas, para propor algumas demandas, entre elas ação rescisória. A letra B diz que não cabe requerimento de tutela provisória em sede de ação rescisória. Está equivocado, pessoal, essa alternativa. O CPC atualmente prevê expressamente norma nesse sentido, o que fez, inclusive, com que o TST alterasse a sua súmula 405. Verifique que a súmula 405 ela teve sua redação alterada para adequar-se à nova disciplina do CPC de 2015. A letra C diz que não há exigência de depósito prévio para a propositura de ação rescisória na Justiça do Trabalho. A alternativa encontra-se equivocada, pois contrária ao que está previsto no artigo 836 da CLT, que prevê que esse depósito prévio, inclusive, vai ser no montante de 20%. A letra D diz que cabe ação rescisória contra julgamento que deixa de apreciar requerimento expressamente formulado pela parte, mesmo se não houver a interposição de recurso de embargo e declaração. Perfeitamente correto, pessoal. O TST tem várias OJs e súmulas nesse sentido, no sentido de que não é necessário que sejam esgotadas as instâncias recursais para caber a ação rescisória, no sentido de que não é necessário que a parte tenha apresentado embargo de declaração para caber ação rescisória. O pressuposto da ação rescisória é o trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento das vias recursais, seja pela ausência de interposição do recurso, seja pela interposição de todos os recursos cabíveis. A letra E diz que a submissão da ação rescisória a prazo decadencial, aqui está correto, e o prazo decadencial de 2 anos, contar a partir do dia seguinte ao trânsito em julgado da última decisão, necessariamente de mérito no processo. Não necessariamente a decisão pode ser de mérito, pessoal. Nesse sentido, confira o que está previsto no artigo 975 do CPC de 2015 e também na importante súmula 100 do TST. Essa súmula 100 realmente é muito importante. Alternativa correta, portanto, letra D. A questão 3, cobrada para procurador de contas
estadual diz o seguinte, no ano de 2019 diz o seguinte, a decisão de mérito transitada em julgado poderá ser rescindida. Letra A. Quando proferida por juiz suspeito, alternativa estar equivocada. Haja vista que apenas o impedimento quanto à imparcialidade do magistrado é motivo o suficiente para admitir-se a rescisão da sentença, da decisão. Letra B. Diz que apenas quando estiverem esgotados todos os recursos, somente quando estiverem esgotados todos os recursos. Já vimos que isso aqui está equivocado, pessoal. Não é necessário para se admitir a ação rescisória que haja esgotamento de todos os recursos. É possível também que não tenha sido interposto qualquer recurso. O pressuposto aqui para o cabimento da ação rescisória será a ocorrência do trânsito em julgado e não do esgotamento de todas as vias recursais. A letra C, se for verificado que foi proferida por prevaricação, compulsão ou corrupção do juiz. A alternativa está correta, pessoal. Quando o juiz pratica um crime no curso do processo que tem por objetivo obter alguma vantagem devida, beneficiar qualquer das partes, algum tipo de corrupção, nesse caso é possível o juizamento de ação rescisória com esse fundamento, conforme artigo 966 do CPC 2015. A letra D diz que vai caber ação rescisória caso resulte de culpa da parte vencedor. Alternativa completamente equivocado, só quando ocorrer dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Alternativa correta, portanto, letra C. A questão 4, cobrada para a procurador do município de Valinhos, São Paulo, no ano de 2019, traz o seguinte enunciado. A ação rescisória é uma demanda autônoma que tem por objetivo desconstituir uma decisão judicial e, no comum dos casos, também a realização de novo julgamento. Com relação ao Instituto, é correto afirmar que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Letra A. For proferida por juiz suspeito ou por juiz absolutamente incompetente. Por juiz absolutamente incompetente, ok. Por juiz suspeito, não. Só o juiz impedido. Letra B diz que pode ocorrer quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou administrativo. Aqui encontra-se equivocado, pessoal, porque para admitir a ação rescisória com base na negação em prova falsa, ou essa prova falsa ou essa falsidade foi provada em um processo criminal ou no próprio processo, na própria demanda da ação rescisória. Não é possível se essa falsidade for comprovada em processo administrativo. Também está equivocada a letra C, pois diz que quando houver injustiça na decisão proferida. Ora, a mera injustiça, a princípio, não é causa de rescindibilidade, embora há quem defenda a teoria da cura julgada injusta e inconstitucional. Essa doutrina ainda é a doutrina evolução e não tem ampla aceitação na doutrina nem na jurisprudência majoritárias. A letra C, ou melhor, a letra D, diz que poderá haver ação rescisória quando obtiver o autor, antes do trânsito em julgado, prova nova cuja exigência ignorava, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. A alternativa aqui encontra-se equivocada. Haja vista que essa prova nova é a prova obtida após o trânsito em julgado e não o trânsito em julgado. Por consequência, a alternativa correta, a letra E, que permite a ação rescisória quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, ou seja, quando o juiz admite existente um fato inexistente, ou quando admite como inexistente um fato efetivamente ocorrido. Assim, letra E, encerramos mais uma vez um bloco. Estudem, batalhem, lutem, que com certeza conseguirão atingir seus objetivos. Só não passa
quem deseje. Conte com o curso 6, conte com Fabiano Veiga, vamos que vamos.